Muito bem, meus queridos. Bom dia a todos. Não sei quantos de vocês conhecem o refrão de uma música que diz: Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. E a expectativa com esse curso é que, ao final dele, a gente ganhe uma percepção maior sobre o ser de Deus, de modo que a gente venha falar não somente grande é o nosso Deus, mas tantos outros atributos, características de Deus e as obras que Deus faz. Os seus milagres, a sua providência, o seu cuidado, o seu poder em ação. Então essa é a expectativa do nosso curso. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas 16. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 8. Apenas um pouquinho do contexto. Esse é o momento em que a Arca da Aliança é trazida de volta a Jerusalém. E a Arca da Aliança que trazia aquela ideia da presença de Deus com o seu povo. Ah, mas Deus não é onipresente, Ele não está em todo lugar. Qual diferença faz se a presença dele está ali naquela Arca da Aliança ou não? É que Deus não está em todos os lugares da mesma maneira. Ali a gente tinha uma presença real, avassaladora e gloriosa. E aí o povo se alegrou com a volta de Deus para Jerusalém. E nesse contexto, uma das esposas de Davi também zomba dele por conta da sua celebração, por conta da sua dança e do seu louvor a Deus. E então, nesse momento, eles fazem um momento de louvor, de sacrifícios a Deus. E eu quero ler a partir do verso 8. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque, o qual confirmou Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã, e como o quinhão da vossa herança. Então eram eles pequenos em número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga entre as nações: reina
o Senhor até aqui. Então, o que nós percebemos nesse texto é alguém que compreendia muito bem quem era o Senhor. E por conta disso, o que se esperar desse Deus. Os atos que esse Deus operou no passado, que nutria as expectativas daquilo que Deus poderia realizar no futuro. Então, esse texto é permeado de atributos de Deus e das suas obras. Vamos orar? Senhor, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que no decorrer desse curso, que nessa aula em especial a gente possa crescer na nossa compreensão e no conhecimento do Senhor, de modo que a gente tenha um relacionamento vivo contigo, esperando do Senhor, da sua provisão, da sua graça. Abra os nossos olhos para percebermos os nossos erros, os desvios na maneira em que nós lidamos com o Senhor. Por isso, ó Deus, enche o nosso coração de conhecimento. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Como que nós vamos lidar com as aulas? Quais são as aulas, os temas a serem abordados por aqui? Hoje nós vamos lidar com uma única pergunta, uma aula de introdução, e a pergunta é: por que isso importa? Por que é importante nós nos debruçarmos sobre o tema da divindade, sobre os seus atributos e as suas obras? E tem coisa bem interessante na aula de hoje. O erro que nós podemos cair de ter uma imagem de Deus muito diferente daquilo que ele se revela nas Escrituras, e nós caímos então em idolatria. Na aula que vem, nós vamos avançar e vamos ter um breve desenvolvimento histórico dos atributos de Deus. Porque hoje, se eu perguntar para você, complete, Deus é? Todo mundo aqui vai falar amor, bondade, carinho. Ai. Só que se você voltasse alguns séculos e perguntasse para os teólogos do segundo, quarto século, eles iam falar que Deus é simples, impassível, autocontido. A gente nem sabe o que é isso. Mas a importância então de nós percebermos que nós somos filhos do nosso tempo. E a gente acaba respondendo e interagindo com o tema da divindade com os paradigmas do nosso tempo, e a gente já fala que Deus é amor. E o primeiro atributo a ser abordado é o atributo da simplicidade. Já ouviu falar isso? Deus é simples. Não é que Deus é minimalista e coisa assim. Simplicidade quer dizer que Deus não é composto por partes. Os atributos de Deus não são partes de Deus. E um dos grandes erros que nós temos hoje na teologia é uma visão desequilibrada dos atributos de Deus. Então a pessoa vai olhar para Deus com amor lá em cima, uma justiça aqui no meio, porque ele quer justiça com os outros. Uma misericórdia um pouquinho mais para cima, ira, juízo e coisa assim mais para baixo. E a gente vai ver pessoas com tendências a extrapolarem a visão do amor de Deus, como se Deus só fosse amor. Deus é amor? É, mas não é só amor. Há outras questões importantes a serem levadas em consideração. Mas tem outro erro também. Você vai conversar com a pessoa e tudo que fala é ódio, justiça, ira. Calma. Então, o atributo da simplicidade nos ajudará a ter um equilíbrio a olharmos para os atributos de Deus. Nós teremos 2 aulas para abordarmos sobre o amor de Deus. E quando a gente fala sobre esse tema, muitos clichês existem sobre o amor de Deus. A gente pode falar que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Já ouviu falar essa daí? Isso se sustenta biblicamente? Você já viu pecado
dissociado de uma pessoa? Então, como que Deus lida com isso? E nós vamos perceber nessa aula 5 maneiras que a Bíblia descreve o amor de Deus. Você pode chegar também, esse é um dos clichês que as pessoas falam, o amor de Deus é incondicional. Já ouviu falar isso, né? Aí você lê o texto de João que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Ou seja, tem alguma forma de amor que aquele que não ama a Deus não será amado por Ele. Mas se você fala que Deus ama todas as coisas com o seu amor providencial, sim, é verdade. Então, como existem muitos erros dentro do tema do amor, nós temos que gastar um tempo com ele. Depois nós vamos para o ódio. A gente pode afirmar Deus é ódio? É a perguntinha para vocês. Deus é ódio? Ok. Então, bom tema. E às vezes a gente vai perceber nas Escrituras algumas passagens que vão falar para a gente não odiar. E em outros momentos que a Bíblia vai falar para a gente odiar. E nos Salmos a gente vai perceber também que Deus não apenas odeia pecado, a iniquidade, coisas abstratas, mas a gente vai perceber um ódio que é direcionado a pessoas. Como que a gente vai lidar com isso, sendo que Deus é amor? E a gente vai perceber, então, 4 usos da palavra ódio no decorrer da Bíblia. Que nem sempre que a gente fala que alguém, se Jesus fala, né? Se você não odiar os seus pais, você fala, nossa, que agressivo. Mas eu não tenho que honrar os meus pais? Calma. A gente vai abordar os significados da palavra ódio no decorrer da Bíblia. Depois a gente vai abordar a onipotência de Deus. Deus pode fazer todas as coisas? Sim? Aí vai entrar o clichê, né? Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não consiga carregar? E uma vez eu estava dando aula sobre esse tema, eu perguntei ali para um grupo de jovens, né? Falei, Deus pode todas as coisas? Pode! Eu falei, Deus pode pecar? A menina falou, pode! Eu falei, pode? Ela falou, pode, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Calma, nossa. Então, esse estudo da onipotência de Deus também nos ajudará a entender o seu poder, perceber como nada para ele é difícil demais. Mas por que tem vezes que, mesmo tendo o poder para fazer algo, ele não faz? E nós gastaremos 2 aulas para falar sobre a providência de Deus. Ao contrário de uma ideia deísta, que até sugere que exista um Deus que criou o universo, que criou o cosmos, mas deu corda apenas para ele funcionar, com as leis funcionando independentemente, e Deus não tem interação, Deus não tem contato com esse mundo. Ao contrário disso, existe a doutrina da providência, que vai mostrar que Deus está lidando com a sua criação, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nele tudo subsiste, que é Ele quem traz a chuva, que é Ele quem faz a planta crescer, é Ele quem controla o contorno dos mares, é Ele quem dá ordem para os animais e eles cumprem a voz de Deus. E é Ele quem tem um plano para as nossas vidas. E isso daqui, esse estudo da providência é um bálsamo para as nossas almas. Que Deus
é soberano e não há nada que aconteça fora da sua vontade. Então, vamos começar a nossa primeira questão. Por que isso importa? Por que a questão em torno da divindade é importante? Há uma frase do teólogo A.W. Tozer, em que ele diz o seguinte: a maneira que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante ao seu respeito. E é possível que você tenha dificuldade de você entender como que isso se dá na prática. Ah, Deus é a coisa mais importante, que lindo, maravilhoso, mas você não percebe como a doutrina de Deus está presente nas suas ideias, na sua cosmovisão, no seu dia a dia. Como que funciona isso? Nas diversas áreas da sua vida, o que a doutrina de Deus influencia? Então, a proposta dessa aula é mostrar que a questão acerca de Deus é a mais fundamental dentre todas. E é ela que orienta a nossa resposta para todas as questões da nossa existência. Então, por que isso importa? Se você tem uma visão equivocada, desequilibrada sobre a divindade, isso vai reverberar em toda a sua vida. Por isso, a importância de ajustarmos. Vamos olhar para uma área do conhecimento. Vamos pensar aqui na filosofia. Eu sei que imagino que muitos aqui não gostam dessa matéria, do estudo da filosofia, só que ainda assim você é um filósofo. Você está envolvido, conscientemente ou não, em um processo de busca por respostas, por questões importantes que orientam, que fundamentam a sua vida. E eu quero mostrar, nesse primeiro momento, como aquilo que nós pensamos sobre Deus influencia, mas não somente isso, define a maneira como nós vamos dar as respostas. A filosofia, eles gostam de dividir em 3 grandes áreas da filosofia. A primeira área, não se assuste com o nome, metafísica. O que é a metafísica e o que isso tem a ver com Deus? No estudo da metafísica, a gente se questiona o que é real. E nesse momento, nessa área da filosofia, a gente vai perguntar o seguinte, algumas das perguntas em torno dessa área. O que é esse mundo em que nós vivemos? Ele é apenas força, matéria e energia, que pode ser uma visão, uma cosmovisão, ou por acaso há alguém transcendente, pessoal e poderoso por detrás de tudo? Dependendo do lado que a gente escolhe, isso vai trazer inúmeras consequências para a nossa vida. Existe Deus? Como esse Deus é? Existe a possibilidade de eu me relacionar com Deus? Outra pergunta importante, porque Deus pode existir, mas não tem contato. Se esse Deus é pessoal, eu posso conhecer o Deus que criou tudo isso? Nós perguntamos também aqui, o que é o homem? Nós somos apenas matéria? Ou em que não há vida após a morte? O ser humano é um acidente cósmico sem algum propósito definido? Ou será que nós somos imagem e semelhança de Deus? Que nós temos dignidade, propósito, destino? Então veja que, dependendo da maneira que a gente olha e entende Deus, isso implicará
nas mudanças, nas respostas que nós damos para todas essas questões. O que é o homem, o que é real, o que é isso tudo aqui que a gente está vivendo? Existe vida após a morte? Há uma segunda área na filosofia, que é a epistemologia. E nesse momento nós lidamos com a pergunta: como nós podemos saber? Epistemologia, então, é a teoria do conhecimento. Como que nós sabemos as coisas e como nós podemos ter certeza delas? Nós podemos confiar plenamente no uso da nossa razão, da nossa racionalidade? A racionalidade humana é o critério último para nós avaliarmos as coisas de Deus? Eu gosto de uma frase do Jonas Madureira em que ele diz: a razão não precisa morrer, ela apenas precisa dobrar os seus joelhos. Ou seja, a nossa razão não é o árbitro final para todas as nossas predicações, para as nossas conclusões. Provérbios 3:5 vai falar: e não se apoie no seu próprio entendimento. A gente não está negando o uso da razão, mas a gente está falando que há uma revelação por parte de Deus que a gente se submete. Ah, mas para mim não faz sentido. O incrédulo vai olhar para o evangelho e vai interpretar aquilo como loucura. O que mais nós nos perguntamos aqui? Nós vimos a questão da racionalidade, mas a gente se pergunta também a experiência. Então nós temos aqui o empirista. A experiência é um critério último para nós sabermos das coisas? Ou as nossas experiências e os nossos sentidos enganam? Sabe quando você está dirigindo o carro numa estrada, num dia quente, você olha lá no fundo, você fala: ali está molhado, certeza. Você chega lá, está seco. Aí você fala: ah, não, é mais para frente. De onde que eu tiro conhecimento da minha vida? Se existe um Deus, eu posso conhecer os planos desse Deus? E por fim, nós temos uma área na filosofia que é a ética, que nós nos perguntamos aqui: como devemos conduzir a nossa vida? Qual é o fundamento para as nossas decisões morais? Uma das escolas, a escola deontológica, vai falar: faça o que você tem que fazer porque você precisa fazer. Você precisa fazer, só faz. Tá, mas quem é que define o que eu faço e o que eu não faço? Nós podemos encontrar também aqui os utilitaristas, os pragmáticos. O pragmático é aquela pessoa que vai olhar para uma questão ética e ela vai verificar o seguinte: o que é que dá certo? O que precisa fazer para resolver a questão? O que é que funciona? É isso que funciona? Então tá certo, eu vou fazer isso. Mesmo que para isso ele se utilize de meios errados, meios pecaminosos. Então é para eu ser generoso com alguém? Tudo bem, eu vou ser generoso com a pessoa, tá joia? E eu vou abençoar muito a vida do Fernando. Então eu abençoo a vida do Fernando. Olha só que comportamento ético maravilhoso. Mas é que eu roubei um banco para emprestar, para dar o dinheiro para ele. Ué, funcionou. Mas também nós podemos lidar aqui com o subjetivismo. O subjetivismo moral, em que você vai olhar para si, você vai olhar para dentro e você vai chegar à conclusão: eu tenho que fazer aquilo que me faz feliz. Eu tenho que ser fiel a mim mesmo. Então perceba que a maneira que nós entendemos Deus, como é esse Deus, implicará respostas diferentes para essas três grandes áreas. Vamos olhar também para a nossa vida cristã. Vamos ver dois exemplos. Como que a nossa visão de Deus pode mudar o nosso comportamento. Numa primeira imagem, nós temos uma pessoa aqui que olha para Deus como um policial celestial.
E nessa visão, Deus é severo, Deus é exigente. Ele é alguém que se deleita em flagrar o pecado humano. Ele fica de olho só esperando que você caia, que você peque. Opa, errou. Para então te punir. Quem vive sob essa imagem de Deus, quem olha para Deus como se fosse aquele policial, tende a desenvolver uma vida cristã marcada pelo medo, pelo julgamento, tanto de si, mas também dos outros. Ele acha que aquilo que Deus faz com ele, entre parênteses, ele tem que fazer com os outros. Deixa eu vigiar. E nessa pessoa há uma inclinação para o legalismo, em que a vida cristã da pessoa, a espiritualidade é medida pela conformidade estrita às regras. E pode sugerir para ele também uma postura farisaica, uma sensação de superioridade sobre aqueles que não seguem os mesmos padrões. Eu estou debaixo de um policial, mas eu estou obedecendo esse policial. Mas existe um extremo oposto, que é o Deus como o avô celestial. Esse daqui é que nem um avô, né? Mais permissivo, indulgente, sempre disposto a deixar passar, a dar sobremesa antes do almoço. Pecou, não tem problema, finge que nada aconteceu, nunca disciplina. Então a pessoa pode olhar para esse Deus como se fosse um avôzinho celestial. Essa pessoa, na sua vida cristã, será pouco sensível ao pecado, já que Deus não leva o pecado tão a sério assim, segundo ele. Então perceba o padrão. Cada imagem distorcida de Deus produz um tipo diferente de experiência religiosa. Essas distorções nem sempre operam no nível consciente, mas afetam profundamente as nossas ações. Ela pode nem se dar conta de que ela está vivendo de determinada maneira por conta da sua visão de Deus. Mas isso é algo que funciona e opera lá no seu íntimo. Por isso ele pode ser inconsciente. Uma outra questão interessante é que nós sabemos que nós devemos crescer e avançar na nossa caminhada cristã rumo ao caráter de quem? De Cristo. A ideia da nossa santificação é que nós nos assemelhemos a Ele. Que nós tenhamos alguns traços característicos que são de Deus. Por isso a importância do nosso tema. Quais são as características de Deus que eu devo reproduzir na minha própria vida? Quando você olha lá para 1 Coríntios, capítulo 13, você vai encontrar uma descrição sobre o amor. O amor é bondoso, é paciente, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não age indecorosamente, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Você tem ali então uma descrição de traços de caráter que devem ser presentes em sua vida. Mas aquilo que Deus pede para você, o padrão que Ele coloca, é, na verdade, uma reverberação do caráter do próprio Deus. Então vamos pegar aquela lista lá de 1 Coríntios 13. O amor é paciente. Deus é paciente, gente? O amor é benigno. Deus é bom. Deus é bom. Não arde em ciúmes. Não, Deus, Ele é quem dá os dons para as pessoas. E Ele se alegra com isso. O amor não se ensoberbece. Cristo esvaziou a si mesmo. O amor não se importa inconvenientemente. A ideia aqui é de dar chilique. Sabe aquela pessoa que age de maneira indecorosa e numa situação que ela fica fora de si e quer resolver e você começa a olhar de longe,
aquela pessoa lá no supermercado, no shopping, que começa a agir de determinada maneira, você fala, gente, que coisa mais indecorosa. Deus não é assim. Nós temos um Deus que não é de confusão, mas um Deus que é de paz. E se a gente pega toda essa descrição do amor de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, nós temos justamente isso. Traços do próprio Deus que devem ser reproduzidos em nós. Mas existe uma outra questão importante. Não é somente a nossa teologia, isso é muito importante, não é somente a nossa teologia que muda o nosso comportamento e que altera o nosso comportamento. A gente vai perceber que a maneira que alguém vive pode afetar e comprometer a visão que ela tem de Deus. E esse é um dos motivos do porquê hoje nós encontramos também tantas pessoas com ideias erradas de Deus para justificar. Eles criam um Deus para justificar os seus atos pecaminosos. Olha o que o teólogo Millard Erickson diz. Há um problema ainda mais sério hoje. Nosso estilo de vida pode moldar a nossa teologia. Quando estamos comprometidos com um determinado modo de viver e não estamos dispostos a mudá-lo, encontramos um jeito de racionalizar a nossa teologia para que ela se encaixe no modo como queremos viver. Então, o teólogo aqui, ele conta uma experiência em que, em algum lugar urbano ali dos Estados Unidos, de uma igreja evangélica, poucos quarteirões da igreja em que ele trabalhava, havia uma congregação cujos membros praticavam um estilo de vida alternativo em relação à ética sexual. E ele entende que somente por meio de interpretações forçadas e contorcidas seria possível justificar tais práticas a partir das Escrituras. Ou seja, ela tem que pegar a Bíblia e distorcer, tirar, dar um jeito de interpretar de uma maneira bizarra para então se conformar ao estilo de vida que ele tem. Então a pergunta que ele se fez naquele momento foi o seguinte: como é possível que interpretações da Bíblia tão equivocadas sejam aceitas? E a resposta que ele teve foi simples. Tendo decidido de antemão que viveriam de determinada maneira, essas pessoas foram às Escrituras e racionalizaram sua prática com base naquilo que encontraram ali. Isso faz sentido? Alguma interação, algum comentário? Vocês já perceberam isso em alguma ocasião, em algum momento? Me parece que esse é o pressuposto. Esse é quando começa. Dá a impressão de que todo mundo que não é ainda cristão, ele está nessa situação, ele está nesse estilo, para depois chegar na parte do slide anterior. Interessante. Então, esse sendo o estado normal, natural da pessoa que vai olhar para a Bíblia num primeiro momento, aquele que não crê, e vai ver como que eu posso ajustar essa teologia. Quais são as interpretações possíveis que permitem o meu estilo de vida dessa maneira? Bom ponto. O que mais? Quem tem um interesse antes, um desejo no coração, por exemplo, um imperador que tem o desejo de dominar, ele pode usar o cristianismo para dar força a seu desejo. Ok. O que mais? Eu lembro aqui
um caso que nós já tivemos de pessoas que já passaram pelo nosso meio, e você segue a pessoa ali no Instagram, no Facebook e tudo mais, e a pessoa que estava comprometida, vivendo aqui na igreja, participando dos nossos encontros, e do nada você percebe que a pessoa está envolvida com uma ética sexual oposta ao cristianismo. A pessoa estava envolvida, por exemplo, com o homossexualismo. E aí você fala, tá, ok. E aí o tempo passou e aí eu fui acompanhando a rede social dele ainda, e depois eu vi que ele estava em uma igreja, com estudos bíblicos, ao mesmo tempo em que ele estava mantendo aquela ética cristã. Justamente isso. A Bíblia, se for utilizada dessa maneira, você pode utilizar ela para avalizar, para dar suporte para o que você quiser. Você pode defender na Bíblia, a partir da Bíblia, fofoca. Tem um texto de Atos que diz: pois não podemos deixar de anunciar aquilo que temos visto e ouvido. Você tem aí o... Maravilhoso. É anunciado, né? Você tem suporte na Bíblia, se você quiser, a base para urinoterapia. Beba das suas próprias cisternas. Então nós temos um problema. Então veja como a questão em que nós lidamos com a divindade tem implicações. Nós estamos lidando ainda com a questão por que isso importa. E há um livro chamado O Pavilhão Dourado, da Yukio Mishima, em que ela conta a história de uma jovem que cresceu ouvindo as mais belas descrições do Pavilhão Dourado. E esse Pavilhão Dourado era um templo budista onde o seu pai servia como monge. Tudo o que ele sabia era fruto das descrições que o seu pai havia feito. Ou seja, ele nunca tinha visto com seus próprios olhos o Pavilhão Dourado. Mas a despeito disso, ele o imaginava belíssimo e eu o amava mesmo assim. Quando chegou a hora de conhecê-lo tal como ele é, o grande Pavilhão Dourado, o filho do monge foi assaltado por uma terrível hesitação. E observe como a personagem descreve. A hesitação tomava conta do meu espírito à medida que se aproximava o dia do encontro com o Pavilhão Dourado, que eu jamais vira. Era de toda forma necessário que o pavilhão fosse esplêndido. Tudo apostei. Não na beleza intrínseca dele, mas na capacidade do meu espírito em imaginá-lo belo. Eu tinha bons conhecimentos sobre o Pavilhão Dourado, tanto quanto me permitia a pouca idade. De pronto, o tão sonhado Pavilhão Dourado surgiu inteiramente aos meus olhos. Observei o pavilhão de diversos ângulos e também inclinei a cabeça em posições diversas. Mas nenhuma emoção sobreveio. Tratava-se apenas de uma pequena construção enegrecida, ou seja, era algo escuro, sombrio, de 2 andares. Mesmo a fênix, no topo do telhado, me parecia um corvo ali pousado. Longe de ser belo, o pavilhão me dava uma impressão de desarmonia e discordância. Poderia a beleza ser assim tão feia? Eu me perguntei. Vamos para o intervalo. Nós terminamos o primeiro período lendo, na verdade, um trecho do livro O Pavilhão Dourado. E nós percebemos, então, a frustração
o desânimo que sobreveio a um jovem que tinha uma imagem e, ao se deparar com a realidade do pavilhão dourado, se frustrou. Vamos ver como que o Jonas Madureira lidou com essa história. Ele diz o seguinte: a situação não é tão diferente como parece quando se trata das nossas imagens de Deus. Quantas pessoas você conhece que dizem que amam a Deus, mas ao mesmo tempo estão decepcionadas com Ele? Ora, Deus decepcionou mesmo essas pessoas? Ou será que Deus jamais correspondeu às expectativas delas? Quando um pastor recebe em seu gabinete alguém que diz estar decepcionado com Deus, ele deveria sempre fazer uma pergunta: você está mesmo decepcionado com Deus ou com as imagens que fez dele? E é interessante isso, porque uma das características essenciais de um ídolo é a frustração. E essencial no sentido de, se você retirar isso de um ídolo, ele deixa de ser o ídolo. É uma característica dele. Deuses falsos sempre prometem e não cumprem. Eles sempre frustram. Então a questão apontada aqui é que ou você está frustrado com um ídolo, ou você não está frustrado com Deus. Porque às vezes Deus age de determinada maneira na sua soberania, Ele faz algo na sua vida, também na sua providência, que você não gosta, que você discorda, que você acha inconveniente. E aí você pode falar que você está frustrado com Deus. Você está frustrado com Deus? Ou você está frustrado com a imagem que você tinha desse Deus que jamais faria isso, aquilo, que não mexeria em determinada área da sua vida e ele assim fez? Será que é possível estar frustrado com Deus? Nós temos alguns personagens na Bíblia que demonstraram alguma irritabilidade, alguma frustração. Vocês conhecem, vocês conseguem se lembrar de algum? Jonas? Jonas Madureira. O que nós temos ali em Jonas? Alguém que discorda da operação de Deus, da manifestação da bondade com o povo. Ou seja, Deus tinha um plano, um propósito, um projeto. Só que Jonas diz: eu não gosto disso. Para mim, isso que você está fazendo, Deus, é mal. Então, o capítulo 3 de Jonas, encerra falando que Deus se arrependeu do mal que faria. Só que, então, a ira de Deus diminui para com os ninivitas, e no momento que a ira de Deus para com os ninivitas desce, a de Jonas sobe. E o capítulo 4 vai começar dizendo que para Jonas, aquilo que Deus fez foi uma calamidade. Aquilo que Deus fez foi mal. Então, aos olhos de Jonas, o mal não era apenas os ninivitas que eram maus. Ele vai falar que Deus é mau. Os planos de Deus são maus. Mas nós temos alguém frustrado aí, mas com Deus? Ou com a maneira que ele imaginava que Deus deveria agir? Então, cuidado com as pessoas, ou até mesmo com a sua própria vida, quando você diz estar frustrado com Deus. É possível que você esteja frustrado com a sua imagem, com a sua expectativa dele. Nós temos um outro personagem também que é o arquétipo de Jonas, que é o filho mais velho da parábola do filho pródigo,
que ele vê o pai dando uma festa para o filho mais novo que volta, e ele se enche de ira. E ele fala com mal educação com seu pai. Fala, escuta aqui. Ele começa dizendo no original o seguinte, veja. É justamente como se ele chegasse para o pai e falasse, escuta aqui. E aí então ele vai reivindicar com seu pai aquilo que ele achava que ele tinha direito. Então esse é um personagem que também fica indignado, frustrado. Por quê? Porque ele achava que o pai devia uma festa a ele. Ele não precisava da misericórdia de Deus. Quem precisa de misericórdia de Deus é o filho mais novo. Ele precisa apenas de justiça. E aquilo que o pai estava fazendo era injusto, era mal. Porque ele tinha uma imagem do seu pai. E uma imagem como esse pai iria recompensá-lo. O Jonas Madureira continua. Sempre que Deus for amado, será amado em meio às nossas imagens e expectativas. Então, nossa tarefa é não confundi-las com Deus. Caso contrário, cairemos em idolatria. A palavra de Deus, portanto, é o padrão que nós temos para avaliar e julgar se as nossas imagens e expectativas com Deus são adequadas ou não. E Deus, sabendo que o homem jamais poderia conhecê-lo por si, ele enviou a sua palavra para que, por meio dela, homens miseráveis pudessem vê-lo, não como eles querem, mas sim como Deus quer ser visto. E sobre isso há um comentário do C.S. Lewis, em que ele diz: quando se trata do conhecimento de Deus, a iniciativa cabe inteiramente a Ele. Se Ele não se revelar, nada do que você fizer o capacitará a encontrá-lo. E, na verdade, Ele se dá a conhecer muito mais a certas pessoas que a outras. Não meramente porque Ele tenha predileções, mas porque é impossível que o homem cuja mente e cujo caráter estejam em más condições consiga alcançar a sua revelação. Deixa eu passar a lista. Oi? O estilo de vida, a ética em que essa pessoa está envolvida, um estado de vida comprometido com o mal. Essas seriam as más condições desse homem. O homem envolto, que na verdade é o homem natural. O homem que está envolvido na prática do mal, na prática do pecado. E o que ele vai falar é que quanto mais a pessoa está envolvida nisso, menos a luz de Deus dessa revelação será refletida nele. Mas o problema não é falta de revelação. O universo declara a glória de Deus. Então, isso fica claro no próximo slide. Ele vai ilustrar. Da mesma forma, os raios de sol, apesar de não terem predileções, não se refletem tão bem num espelho empoeirado quanto num espelho polido. Ou seja, se a pessoa estiver numa condição de vida deplorável, a manifestação de Deus, a revelação de Deus encontrará pouco eco, pouco espaço para florescer. Podemos dizê-lo de outra forma. Enquanto nas outras ciências os instrumentos são externos a nós, como o microscópio e o telescópio, olha só que interessante. O instrumento pelo qual vemos a Deus é o nosso próprio ser, o nosso ser inteiro.
Ou seja, o indivíduo está participando desse processo de conhecimento de Deus. É o indivíduo. E ele carrega os seus compromissos, suas paixões, suas inclinações, suas maldades. Se o ser do homem não estiver limpo e brilhante, sua visão de Deus será turva, como a lua vista por um telescópio sujo. É por isso que os povos miseráveis têm religiões miseráveis. Eles sempre olham para Deus com uma lente suja. Há uma passagem do Salmo 14, verso 1. Se você puder abrir. Salmo 14, verso 1. Quem pode ler? A primeira parte somente. Ok. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Então nós temos aqui uma pessoa que já é qualificada em termos dos seus comprometimentos morais. É um insensato. É um homem mau. E essa pessoa diz, não a Deus. Só que às vezes a gente esquece de ver a continuação dessa passagem. Por que será que essa pessoa, por que o insensato, o perverso, o homem mau diz que não a Deus? Pode continuar, por gentileza. Ok? Então eles se corromperam e praticaram a abominação. Veja então que ele já estava comprometido com uma vida, com uma ética de abominação. E por conta disso, diz o tolo no seu coração, não a Deus. Mas veja então que ele já estava envolvido com um estilo de vida. Alguns vão criar um Deus que permita aquela prática. Outros vão preferir falar não a Deus. Vamos ver uma outra passagem. João 3, 19 a 21. Essa passagem é muito importante. João 3, do 19 ao 21. Quem pode ler, por favor? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Muito obrigado. Vamos então olhar essa passagem, aquilo que está acontecendo aqui. Por que será que as pessoas rejeitam, ou eles rejeitaram a Cristo Jesus? Será que é porque não teve evidência suficiente no ministério de Jesus? Será que faltou um milagre? Será que era porque as coisas não estavam tão claras? O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas olha o que acontece. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Então não é porque eles olharam para as trevas e acharam que aquilo era a verdade. Não era isso que estava em jogo. O texto vai falar que eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então, de onde surgiu a rejeição do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus? Surgiu de um comprometimento prévio com o seu estilo de vida. E daí eles podem usar o argumento que for necessário. Ah, não faz tanto sentido, falta explicação, eu não consigo verificar por conta própria, para mim algumas coisas não fazem sentido.
Isso tudo é cortina de fumaça. O coração da incredulidade é esse daqui. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu quero ler para você agora nós avançando no nosso tema e estamos nessa aula entendendo o porquê esse tema é importante. Eu quero mostrar para vocês um credo do Juan Arias, que é um escritor espanhol. E ele tem um credo chamado O Deus em Quem Não Creio. E vamos, então, analisar aquilo que ele escreve. Ele diz: eu nunca acreditarei em um Deus que surpreenda o homem em um pecado por fraqueza. Um Deus que condene a matéria. Um Deus que ame a dor. Um Deus que acenda luz vermelha contra as alegrias humanas. Um Deus mágico e feiticeiro. Um Deus que se faça temer ou que não se deixe tratar por tu. Um Deus que se torne monopólio de uma igreja, de uma raça, de uma cultura ou de uma casta. Eu nunca acreditarei em um Deus que se diverte condenando. Um Deus que manda para o inferno. Já já a gente vai ver o desenrolar dessa ideia. Um Deus incapaz de perdoar o que os homens condenam. Um Deus incapaz de compreender que as crianças têm o direito de brincar e são esquecidas. Um Deus que exija do homem que, para crer, renuncie a ser homem. Um Deus a quem não temam os ricos, a cuja porta jazem a fome e a miséria. Um Deus ao qual adoram os que vão à missa, mas continuam roubando e caluniando. Um Deus que não saiba descobrir algo da sua bondade, de sua essência, lá onde vibre o amor, por mais equivocado que seja. Um Deus que condene a sexualidade. Um Deus para quem fosse o mesmo pecado comprazer-se com a vista de umas pernas bonitas e caluniar, roubar o próximo ou abusar do poder para prosperar. Um Deus morfina para a reforma da terra e somente esperança para a vida futura. Um Deus dos que creem que amam Deus porque não amam ninguém. Um Deus que aprove a guerra. Um Deus daqueles que desejam que o Padre abençoe com água benta os sepulcros caiados de seus negócios desonestos. Um Deus que negue ao homem a liberdade de pecar. Um Deus a quem falte perdão para algum pecado. Um Deus que aceitasse e concordasse com tudo o que os padres falam dele. Um Deus que põe a lei acima da consciência. Um Deus que prefira a pureza ao amor. Um Deus que não possa ser percebido nos olhos de uma criança ou de uma mulher bonita ou de uma mãe que chora. Um Deus que se case com a política. Um Deus que aniquilasse para sempre nossa carne em lugar de ressuscitá-la. Um Deus que aceitasse por amigo quem passasse pela terra sem ter feito ninguém feliz. E continua. Um Deus no qual não posso esperar contra toda esperança. Sim, o meu Deus é outro Deus. Então nós percebemos aqui a descrição, o credo, uma imagem que ele tem de Deus. É claro que em um ou outro a gente vai concordar, mas no geral o que nós temos aqui é uma crítica à crença tradicional de Deus. E alguém que vai, mediante os seus compromissos, suas inclinações e intenções, imaginar um Deus que deve fazer isso e aquilo. E nós temos também um pastor, o Ed René, que ele tem uma pregação do dia 10 de agosto de 2025,
chamada O Deus de Minha Casa. E eu vou passar para vocês um corte desse vídeo. E eu assisti a pregação toda, tá? Então, o que ele disse no corte é a mensagem que ele está passando mesmo. E ali o Ed René, ele se diz influenciado e ele diz estar lendo o livro do Juan Arias, que é essa pessoa que eu acabei de ler o Credo. E ali eu destaquei, não acredito, não creio num Deus que manda as pessoas para o inferno. E ali o Ed René faz a sua própria versão. Ele coloca o seu credo em 3 pontos. O primeiro deles, o Deus que eu não creio. Ele vai dizer, eu não acredito num Deus que não conviva com pecadores ou que somente conviva com os pecadores que deixaram de ser pecadores. Em terceiro lugar, ele diz que não crê num Deus que não seja solidário com as vítimas. E em segundo, ele diz, eu não creio no Deus que é fogo consumidor. A intenção de mostrar isso é como que nós, às vezes, corremos o risco de, ao estudar a divindade, ao perceber Deus, o seu caráter, as suas obras, o que ele faz, o que ele não faz, às vezes as coisas não fazem sentido para a nossa mente. Ou às vezes a gente queria que Deus fizesse de um outro jeito. Mas ele não faz. E com isso a gente corre o risco de distorcer a quem Deus é para alimentar a nossa imagem de Deus. E essa imagem de Deus, que é um ídolo, sempre gerará frustração. Eu não creio no Deus que é fogo consumidor. Deus que condena e que manda para o inferno e queima a gente no inferno. Churrasco humano eterno. Não creio nesse Deus. O que você pensaria de um pai, no dia dos pais, que pegasse o seu filho, colocasse num forno a lenha, uma criancinha, e diz para ela, você vai ficar aí para sempre, pecadora. Desobedeceu a mamãe, comeu Danone, que ela falou que não era para comer. Você imagina isso? Não, você não imagina, você acredita que Deus faz isso, só trocou o Danone pela maçã. Comeu a maçã, vai pro inferno. O pastor perguntou se você queria aceitar Jesus como Salvador. Não aceitou? Vou te colocar na fornalha, porque eu sou fogo consumidor. Não dá. Se você quiser continuar crendo nesse Deus, Deus te abençoe. Você vai encontrar versículos na Bíblia que vão falar desse Deus. Mas você vai encontrar versículos na Bíblia que vão falar o contrário. Sabe que quem crê num Deus cruel, das duas uma. Ou é cruel e se identifica com ele, ou se torna cruel para imitá-lo. E desenvolve cultura religiosa higienista, segregacionista, supremacista. Nós, os filhos e filhas de Deus, e eles os pagãos, não creio num Deus assim. Não é esse o Deus e Pai de Jesus Cristo. O Deus e Pai de Jesus, ele se assenta à mesa dos pecadores. E se você usar máscaras com ele, você não vai se relacionar com ele, porque você não será você será a máscara. E Deus não se relaciona com máscaras, ele se relaciona com pessoas. Alguma consideração? É interessante também um post que ele fez tempos atrás. Ele coloca uma tirinha que diz assim: por que isso aconteceu? Por quê? Uma pessoa então diante de Deus perguntando, e Deus diz: não sei. Olha só então a importância dos atributos de Deus. Ele não sabe de todas as coisas, ele não é onisciente. Não dava para o Senhor ter impedido? Não. Sem onipotência. Se não posso contar com o poder da sua mão, com o que posso contar? Aí Deus diz, com o ombro. E então eles se abraçam. Que Deus você crê? Como é o Deus com quem você se relaciona?
É um Deus fraco, um Deus que não conhece, um Deus que a única coisa que pode fazer é estar presente? Ou é o Deus, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que age no mundo das coisas menores e maiores, nada que acontece foge de não estar fora do escopo da sua soberania, ainda que nós não entendamos os seus planos? Isso tem mudança, e isso tem implicações na nossa vida. Eu quero ler também para vocês um outro credo agora. Tem que ter, né, Henrique? Senão... Felipe Neto, um produtor de conteúdo, um cara que faz bastante sucesso aí entre a mocidade, se bem que acho que já passou o período de glória dele. E ele tem um vídeo de 2010 em que ele conta a sua visão, a sua imagem, se ele crê em Deus ou não. E é muito interessante como a gente consegue perceber a imagem que ele tem, as distorções presentes. E o interessante disso é que eu fui procurar o vídeo no YouTube, só que ele tinha apagado do canal dele. Mas eu já tinha feito a cópia, né? E aí eu transcrevi. Então o que nós temos aqui é um relato fidedigno do seu credo. Ele diz assim: mas eu tenho a minha própria concepção de Deus. Já para por aqui, né? Já acaba aqui. Como assim? A sua concepção não parte de você para você, mas eu tenho a minha própria concepção. Então ele já está destacando aqui que é alguém criado, imaginado. Deus para mim é tudo. Deus para mim são as forças que regem a natureza. Deus para mim é tudo que existe ao nosso redor, energia física. E eu acredito muito que essa energia pode influenciar as nossas vidas. Eu acredito no carinho, no amor, no afeto, no olhar, na bondade. Eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o certo e errado para ter o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída dessa maneira? Lindo! Mas que bom! Mas eu, hoje, não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e não fazer, para eu saber o que eu devo fazer e não fazer. Mas Felipe, você não acha que Jesus não existiu? Eu acho que não só que Jesus existiu, como foi o ser humano mais, palavrão de ênfase, incrível da história do mundo. O cara que pregava o amor, a aceitação, o não julgamento. E eu, como um não crente no Deus bíblico, mas um defensor da existência de Jesus, como um grande ser humano, acredito que sigo muito mais o que Jesus pregava do que a grande maioria daqueles que acreditam que Jesus é de fato o Filho de Deus. Percepções? Comentários? Basta. Chega por hoje. Olha só que interessante. A gente começou falando a gente leu a frase do Tozer que diz: a maneira que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante ao seu respeito. E aqui a gente percebe ele trazendo uma moral que é subjetiva. Ele vai falar: eu tenho o meu próprio valor de certo ou errado. Então veja que a moral vai ser construída de uma maneira por conta da resposta que ele dá a quem Deus é. Para ele acha que ele pode definir. A consequência disso é que nós temos uma moral reduzida à preferência individual e à impossibilidade de condenação universal do mal. Porque você pode fazer uma coisa para ele e ele acha que aquilo é errado. E você pode viver dessa maneira. E aí você vai criticar algo que alguém fez contra você?
mas a pessoa acha que aquilo não tem nada de errado, mas para você é errado. Então, qual que é o fundamento último para a moral, para o comportamento, para a ética? Nessa frase dele, no credo dele, nós temos também um parasitismo moral. Ou seja, ele vai negar, mas de alguma maneira ele vem e suga o sangue daquilo que tem dentro do cristianismo. Que ele vai falar, a sociedade foi constituída dessa maneira, lindo, mas que ótimo, que bom. Então ele reconhece que a sociedade tem os seus valores vindos de uma fonte cristã, mas ele vai rejeitar a fonte que fundamenta. Mas ele ainda assim é esse parasita que pega as coisas ali do cristianismo. E ele vai falar também que essa energia pode influenciar as nossas vidas. Então Deus é tratado como uma ferramenta emocional. A pessoa crê em Deus, a vozinha que está crendo em Deus e está sendo bom para ela, porque enquanto faz o crochê, aquilo faz bem para o coração dela e ela lê a Bíblia. Isso faz muito bem para ela, mas isso não tem nada a ver com verdade, com a existência de Deus, mas sim com uma função psicológica que a divindade pode produzir. O que é interessante do seu credo também é que Jesus é reduzido e reconstruído. Então ele vai apresentar Jesus como um grande mestre moral. Aquele cara que pregava o amor, o não julgamento. Mas fazendo isso, ele vai rejeitar diversas outras passagens que vão falar da eternidade de Jesus, como ele é digno de adoração, como ele é o próprio Deus. Então nós temos uma reconstrução de Jesus que é bem seletiva. Parece muito com essa imagem aqui. Você vai pegando aquilo que você gosta de uma visão, aquilo que é a sua preferência. Dá para manter esse negócio do amor de Jesus, da versão tradicional, dá para manter. Você tira umas coisas, mas você faz a sua própria versão de Jesus. Então enfatiza o amor, aceitação, não julgamento, mas onde Jesus diz sobre julgamento, pecado, condenação, aí a pessoa omite. Aí o Felipe Neto omite. Então, o resultado que nós temos desse exercício, dessa maneira de lidar com a divindade, é um Jesus desconfigurado. E nós temos também uma contradição daquilo que ele diz. Porque ele vai falar que ele vai rejeitar o julgamento. Jesus é aquele cara que pregava o não julgamento. E ele vai falar como ele segue aquele Jesus. Só que, ao mesmo tempo, o que nós percebemos no movimento é que eles vão julgar. Então, eles dizem que não gostam do julgamento, que eles gostam do Jesus que não julga, mas eles vêm e julgam os cristãos como intolerantes, que excluem, que condenam. Então, ele afirma que não se pode julgar, mas o que ele está fazendo... eu sigo muito mais que os cristãos. O que ele está fazendo? Julgando. Então, quando nós estamos lidando com a divindade, nós temos que tomar alguns cuidados. E essa aula tinha a intenção de mostrar a importância de nós conhecermos verdadeiramente quem Deus é. Tomarmos cuidado com as nossas imagens, para que isso não gere em nós frustração, para que a gente não seja como o menino no pavilhão dourado, esperando que Deus me entregue alguma coisa e eu vejo é aquela mesma coisa, sem graça, sem forma, e então você fica decepcionado com Deus. Então a proposta desse curso é que a gente alinhe as nossas expectativas com a revelação de Deus. Jesus quem disse que vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Então nós precisamos acertar. A gente precisa conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido. A gente vai lidar com tópicos sensíveis
com planos, com atos de Deus que às vezes a gente faria diferente. Quantos aqui não têm uma história na sua própria vida em que você julga que Deus deveria ter feito de uma outra maneira? Olha, Deus, seria tão bom se fosse de outro jeito e não como foi. Por isso nós precisamos ajustar o nosso coração e conhecer a Deus por quem de fato Ele é. E Deus é muito melhor do que o ídolo que você pode ter fabricado. Amém? Quem pode orar por nós? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento que a gente pode estar aqui, aprendendo mais sobre a tua palavra e conhecendo mais sobre tudo, Senhor. Seja abençoando a mensagem da semana de cada um aqui, que a gente possa estar vendo mais de nosso dia. Isso eu quero te pedir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Uma boa semana.